Queridos, queridas, ano de eleições estaduais. E aqui temos tirando as máscaras. Arrancar máscaras, abandonar papéis. A comunicação pessoal em 25 passos, do John Power, ele é da Sociedade dos Jesuítas, e Loretta Brad. Aqui. Olha que legal. Eu vou ler um trechinho desse livro para vocês e nós vamos reavaliar o que tem acontecido nos debates, principalmente aqui para tomarem a posse da cadeira da Prefeitura de São Paulo. Tem alguém me chamando aqui, gente do céu. Tá. Então, o que acontece? A disputa é grande, né? Vocês percebem que não é, eu acredito que o dinheiro em si, mas o poder. O poder deixa a gente ignorante. Existe até uma música dos Engenheiros do Havaí que diz assim: o poder é fascinante, deixa a gente ignorante, alguma coisa assim. Maravilhosa essa música dos anos 80. Então, mas eu vou ler aqui para vocês algumas coisinhas. E vocês vão perceber que há ali nos debates uma reação e mais as reações a respeito das provocações que alguns que estão disputando a cadeira da Prefeitura de São Paulo, né, reagem. Às vezes nós reagimos assim a provocações de muitas pessoas. Isso no nosso cotidiano, não é somente na política. Eu mesma sou uma pessoa que eu reajo a certas provocações de pessoas que se sentem muito, como que se fala? Pessoas que são manipuladoras, que são falsas, que utilizam máscaras de perfeitos, de isso, de aquilo. Então, eu realmente, eu reajo às atitudes dessas pessoas, às provocações que elas me fazem. Eu sei que é provocação. E elas sabem que eu vou reagir, então eu reajo mesmo, entendeu? Então, não com tanto de violência como esses candidatos fazem, chegam aos extremos, mas existem sim, eu pelo menos às vezes eu sofro sim, provocações sutis, sabe? Às vezes é com, enfim, com palavras, às vezes a pessoa joga uma palavra, aquela coisa toda, né? E uma coisa que eu aprendi foi ler as entrelinhas. E quando a gente estuda filosofia, estuda teologia, a gente estuda muitos autores que trabalham a questão da percepção, né? De fazer uma um levantamento daquela situação e colocar na balança, né? Na balança para ver qual é o equilíbrio da coisa. O que realmente está por trás daquela provocação, por que a pessoa te provoca? Por exemplo, eu tenho uma situação, a pessoa não gosta de mim, isso há 20 anos, isso eu já sei, já soube, a pessoa não me suporta, tem suas dificuldades comigo e tudo mais. Ok, eu sabendo disso, quando eu percebo que a pessoa vai lá nas minhas redes, ou escrever, agora não escreve mais, mas ou escrever alguma coisa assim, querendo assassinar a minha reputação, ou quando vai me seguir com nomes falsos, pseudo, lembre-se que pseudo, tudo que é pseudo está relacionado a falso, tá? É uma palavra grega, pseudo significa, uma palavra grega que significa falso. Pode ser pseudo-medicina, pseudônimo, pseudo-terapeuta, enfim, pseudopolítica, enfim, tudo que é pseudo já está embutido na questão de falso, tá? Já é falso. Então, quando eu percebo que alguém vai com um nome falso, né, seguir as minhas redes sociais e eu sei que a pessoa não gosta da minha pessoa, não gosta daquilo que eu divulgo de conteúdo aqui na internet, a minha pergunta é, por quê? Né? Por que essa criatura está aqui? Né, me seguindo, observando. Aí vocês vão dizer, mas é porque são os haters. O que é hater? Haters são os odiosos da gente. Tá.
Tá seguindo por quê? Se não gosta do conteúdo, se não gosta da minha pessoa. Ora, alguma coisa eu tenho realmente de bom. A pessoa pode não assumir isso, mas possivelmente eu devo ter alguma coisa que contribua para a vida dessa pessoa, ou para os inscritos dela, ou para ela mesmo, né? Eu procuro crescer todos os dias, assim, mentalmente, espiritualmente, enfim. Sou perfeita? Eu não sou e nem quero ser. Eu sou cristã. Só isso. Ai, mas cristão significa ungido. Então, não adianta vocês virem, mas você não faz nada que Jesus. É problema meu e de Jesus, com Jesus, tá bom? Então, é assim, eu não preciso ser igual a Jesus e não vou ser igual a ele, nunca vou ser. Então, eu não tenho essa preocupação de ser perfeita nem em nada. Então, você percebe, quando a pessoa vai com um nome falso seguir a tua rede social, alguma coisa essa pessoa quer. E se vai com um nome falso, tu não vai dizer pra mim que essa pessoa é realmente buona gente, né? A partir do momento que você utiliza-se de um nome falso, seja lá ele como for, o nome que você pode usar até a palavra grega de pseudo, mas é falso. O que tem por trás? Por que você está utilizando este nome, essa atitude? Por que você está indo lá provocar a pessoa que você não gosta? Né? Então, percebam o quão tem coisas aí por trás. E aí, claro, se a pessoa reage, você já entra como vítima. Ai, mas é porque eu sou vítima. Não, porque ela é que vai lá. Cara, se eu sei que uma pessoa não gosta de mim, eu vou atrás da pessoa pra quê? Eu não vou. Eu não faço questão. Aliás, eu não faço questão. Eu não sou apegada a nada nem a ninguém. Então, vamos lá. Então, a partir do momento que a pessoa usa um nome falso, ou sei lá, qualquer coisa falsa, eu não vou dar valor a essa pessoa, gente. Simples assim. Porque ali eu já sei que há uma falsidade. Se é falsa assim, com nome, com coisas e tudo mais, situações, eu não vou confiar na pessoa. Não dá pra confiar, né? Usa uma máscara. Seja pra vender qualquer coisa, enfim, tá usando uma máscara. E aí você compra se quiser. Eu sei que vende muito mais quando a gente tá com filtro, quando a gente tá assim com um batonzinho, assim, né? Eu sei que vende mais. Eu sei. O povo gosta da magia, da enganação, porque a verdade, ela é dura, ela dói, né? Ser verdadeiro não é fácil. Está na aletheia, está na emet, não é fácil. Jesus foi verdadeiro. E justamente os da casa dele, os irmãos dele, levaram ele para a cruz. Assim como aconteceu com José. José, quando contou o sonho dele para os seus irmãos, na mesa de jantar deles, na mesa de refeição, na comunhão da mesa, o que eles fizeram? Você tá louco? Você vai ser maior do que nós? Imagina! O que eles fizeram? Venderam José do Egito. Foi um grande governador. Venderam José. Mas José não deixou de ser o que ele era. José foi escravo e ele foi o melhor escravo. José foi transformado em governador do faraó e foi para a casa de Potifar. José não deixou de ser quem ele era, né? Ele foi o melhor empregado que Potifar teve. Tanto que a mulher de Potifar veio atrás dele e ele foi preso de novo por conta dessa mulher maldosa, mas ele não deixou de ser quem ele era. Depois se tornou governador no Egito. Foi o melhor governador do Egito, né? Então, quer dizer, vocês percebem que quem é o que é, não vai deixar de ser quem é. Não vai precisar usar nomes falsos, não vai precisar usar coisas falsas para ser o que é. Não é uma bolsa falsa, seja lá de qual marca for, que vai me deixar, que vai me fazer, eu, Francisca Grenza, Francisca Antônia de Farias Grenza, deixar de ser eu. Não é uma bolsa, não é uma roupa, não é nada disso que me faz
ser quem eu sou. Entendeu? Então, vocês têm que ver. Por que a pessoa se utiliza de mecanismos, às vezes até mecanismos jurídicos, que dá esse direito de colocar uma máscara, né? Por quê e pra quê? É claro que às vezes você coloca uma máscara para se proteger de algo. Às vezes você quer falar alguma coisa e você utiliza uma máscara para falar, né? Por que muita gente escreve romances com nome falsos? Por quê? Porque às vezes está lá denunciando os outros e quer permanecer sendo amiguinho, amiguinho, né? E não quer passar por aquela pessoa como hipócrita, falsa. Então, coloca um nome falso, escreve sobre as situações, que às vezes as situações nem existem, algumas verdadeiras, outras falsas, e se utiliza de romances para escrever, às vezes, aquelas coisas que ela sente, né? Não necessariamente são verdadeiras, mas aí quer continuar circulando como se fosse buona gente na sociedade, no meio onde vive, né? Quer continuar fazendo o papel sei lá, de buona gente mesmo. Mas quer escrever coisas que, como diz lá em Marcos 15, né? Quer usar a saliva para o mal, quer usar a sua saliva para escrever, para pronunciar coisas do mal, mas quer ficar de boa com a sociedade, com a família e tudo mais. Existem pessoas que utilizam sua saliva para fazer o bem. Outras se utilizam sua saliva para proliferar coisas falsas. Então vamos lá. O que esse livro fala um pouco? Vou ler para vocês aqui sobre arrancando as máscaras. E claro, tendo como pano de fundo o que tem acontecido aqui nos debates. Gente, na cultura. Quando eu era jovem, bem jovenzinha, eu lembro que eu assistia a Rede Cultura. Era realmente algo de cultura. Hoje, uma cadeirada, meu amor, em rede nacional, na cultura. E não é que o repórter estava lá assustado. Esse mesmo repórter foi lá mandar o outro dizer que o outro era filho de não sei do quê. A gente assiste o que tá pra gente ver e tem os bastidores, meus amores. Por trás da coxia, as coisas acontecem diferentemente, tá bom? Então, né? Na cultura. Meu Deus. Não, mas foi o outro. Não foi o outro. Você só mostrou aquilo que você é. Se você é falso em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Se você é reativo, eu como sou reativa, eu vou ser reativa em qualquer lugar do mundo. Quem me conhece já sabe que eu reajo a certas falsidades, a certas coisas. E isso às vezes me prejudica, mas eu prefiro ser verdadeira. Sim, verdadeira aqui, ó. Olhando pra vocês. Cadê a câmera? Aqui. E vocês podem me chamar do que quiser, do que eu ser falsa. Eu não vou chegar aqui e dizer: ai, gente, é que assim, eu sou tão boazinha, eu sou tão boa mãe, eu sou tão boa mulher, eu sou tão boa amante. Sim, porque uma mulher que é casada geralmente é amante. Se você não sabe ser amante do seu marido, paciência. Vai ter outra que vai saber. Então, é assim, sabe? Eu não consigo chegar aqui e dizer pra vocês, não, porque eu sou... Não sou, gente, não sou. Sou um ser em construção, tá bom? Outro dia, alguém disse assim, mas como que você reage a essa pessoa assim, não sei o quê? Você é teóloga? Eu digo, eu sou teóloga. Eu tenho um instrumento de estudos, é diferente, mas eu sou humana. O fato de eu ser teóloga, o fato de eu ser cristã, isso não dá... Eu não vou dar meu rostinho lindo pra vocês, fazer que nem Jesus faz, né? Dar o outro lado. Não vou dar, não sou Jesus. Eu já expliquei aqui pra vocês, entendeu? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Então vamos lá. O que devemos partilhar com o outro? É o que eu faço aqui com vocês. Eu partilho, além dos conteúdos, eu partilho algumas coisas
que acontecem no meu cotidiano, porque eu sou uma pessoa normal, sou um ser humano normal, como qualquer outro. Assim como você tem problemas com seus parentes, com seus amigos, com seus vizinhos, com seu chefe, né? Tem muita gente que tem processos aí nas costas com as empresas, ou processa as empresas, tem problemas jurídicos, tem problemas com questões de impostos, tem gente que não consegue pagar seus impostos, seja eles de IR, porque comprou demais, e ter bens, representa o quê? Ter mais impostos para pagar, e os impostos são caros. Você tem que manter a máquina, você tem que manter os governantes. Você vê que eles estão se estapeando aí, por quê? Porque eles vão receber os impostos, entendeu? Da gente, só que a gente não recebe nada de volta, tá? Aqui no Brasil, a gente paga muito imposto, mas não recebe de volta aquilo que nos é devido, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. O que devemos partilhar com o outro? Como eu falei, eu partilho muitas coisas aqui do cotidiano, não as coisas mais íntimas, mas eu compartilho com vocês algumas coisas assim do meu cotidiano, o meu instrumento de trabalho, que é justamente os livros, a Bíblia e tudo mais. E outra coisa, já alerto vocês, a Bíblia, gente, é um livro de instruções, tá? É um livro que se chama código. É código, tá? A Bíblia é um código jurídico, relacional e religioso. Na Bíblia você encontra de receita de dieta para você ficar impecável, tá? Diante de Deus, diante do Eterno. Você encontra como governar uma cidade, você encontra como você ser um governante, ter a governança da sua casa, do seu bairro, do seu estado, caso você queira servir ao povo, tá? Você tem como administrar a sua casa e como você deve servir ao templo. Questões de dízimo, será que o dízimo realmente é correto hoje em dia? Será que ele não é imoral e ilegal? Não existe templo, então para que você está dando dízimo? Né? E o verdadeiro dízimo é você cuidar das viúvas, dos órfãos e do estrangeiro. Graças a Deus eu faço isso. Não vivo diretamente dentro da igreja, mas eu procuro realizar da melhor forma possível aquilo que eu posso. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Também não venham bater aqui e dizer, eu sou. Não sou nada. Eu sou pó. Eu sou pó e cinza. E como dizia Davi, um vermezinho. É isso. Vamos lá. O que devemos partilhar? Isso que eu tô falando aqui pra vocês. O que devemos partilhar com o outro? Eu tô partilhando algo que eu li com vocês. Será que o que partilhamos com o outro é algo bom para colocar em comum? Eu acredito, neste momento, que o que eu vou partilhar aqui com vocês é para nós pensarmos. Então, eu acredito que sim, estou colocando em comum. Então, já não é mais algo só meu, mas é também, eu estou partilhando com vocês e se torna-se comum, de comunitário. Daí vem a palavra comunismo. Você é comunista? Não sou comunista, mas eu acredito sim no bem comum. Nós vivemos numa casa comum que é o planeta Terra, nós só temos esse. Seja você rico, seja você pobre, meu amor, nós dependemos do mesmo ar, porque se esse ar vem contaminado, vem cheio de porcaria, você vai respirar o mesmo ar que eu respiro. Não tem jeito. Todo mundo que passa aqui na Marginal Tietê, seja de carro, seja, enfim, vai sentir o mesmo cheiro da realidade, a podridão que é esse esgoto a céu aberto. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, há 30 anos, primeira coisa que eu senti foi justamente, eu digo, meu Deus do céu, que esgoto é esse? Não, é o Rio Tietê. Eu digo, isso não é rio. Lá na minha cidade, isso chama-se esgoto a céu aberto, tá? Então, quer dizer, seja você rico, seja você pobre, você vai. Se você passa de carro, seja um carro mais simples, seja um Pagani, você vai sentir o cheiro. Mas eu fecho o vidro e tem perfume no meu carro. Não interessa, você vai sentir em algum momento o cheiro da realidade, que é o esgoto Tietê, o Rio Tietê, aqui em São Paulo. Tô falando da realidade aqui paulista, tá bom? Então, olha só, será que o que partilho com o outro é algo bom para colocar em comum? Tá? Aí vocês escolhem. Informações e conhecimentos comuns tornam-se posse comum, ou seja, tome posse também desse conhecimento. Então vamos lá. A comunicação entre dois seres é
reconhecidamente difícil. Não existe comunicação fácil, tá? Quando nos comunicamos, partilhamos alguma coisa. Como resultado, essa alguma coisa torna-se posse comum. Por exemplo, se comunica uma piada ou uma receita, esse ato de partilhar tornará a piada ou a receita nossa posse comum. Possuiremos alguma coisa juntos. Mas esse partilhar, um artigo ou uma coisa, não é a comunicação ou o partilhar sobre o qual desejamos escrever. É o que o autor diz aqui, né? Através da comunicação relacional humana. Quando eu falo, por exemplo, sobre a Bíblia, ela fala de relação para com o outro e com Deus. Tá bom? O que obtemos como posse comum somos nós mesmos. Através de nossos atos de partilhar ou comunicar, conhecemos e somos conhecidos. Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou assim. Em algumas coisas eu reajo, outras coisas eu partilho com vocês, que eu acho interessante. Algumas coisas eu concordo com o que eu tô lendo, às vezes, da Bíblia, outras coisas eu não concordo e vou falando aqui para vocês. Então, por isso, faz esse espaço de conteúdos Bíblia com Francisca ser o que é, porque eu não engano vocês. Eu sou como eu sou aqui. Tá bom? Quando eu concordo, eu concordo. Quando eu não concordo, eu digo, olha, gente, eu tô lendo isso aqui, mas tem coisas aqui que eu não, né? Vocês viram lá quando eu li, por exemplo, sobre Tamar, né? A justiça de Tamar, lá o que Judá fez. Eu trouxe para nossa realidade, para nossa realidade do século XXI. Embora o texto tenha acontecido há milhares de anos, mas eu trouxe para a nossa realidade comum de hoje, né? Então, conhecemos e somos conhecidos. Você partilha o dom de si mesmo comigo e eu partilho o dom de mim mesma, consigo. É sobre essa comunicação relacional humana que falamos nestas páginas. Aí ele diz assim, parece óbvio que a comunicação humana é a alma do impulso vital de todo relacionamento. Também parece claro que o dom de si mesmo, através do partilhar, da autorrevelação. Por exemplo, Deus é um Deus que se comunica e se revela para a humanidade. Isso acontece já lá em Êxodo, né? Então, é a autorrevelação. Quando eu estou aqui com vocês, eu estou me autorrevelando. Algumas pessoas vão gostar do que veem, do que eu falo. Outras pessoas vão odiar, vai dizer, é doida, não gosto, enfim, não vai. E tá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo. Então, olha só. Partilhar da autorrevelação é o dom essencial do amor. É aquela questão, ou você ama ou você me odeia, ou você... Como é que tem aquela música que eu coloquei no shot outro dia aí? Ou engole ou surta, né? Então, é mais ou menos assim. Então, esse é o dom essencial do amor. Todos os outros dons, joia, água de colônia, flores e gravatas, são apenas símbolos. O verdadeiro dom de amor é o dom de si, tá bom? Então, aqui ele continua. De alguma forma, percebemos que nossas vidas parecem ter a mesma qualidade dos nossos relacionamentos. Somos aproximadamente tão felizes quanto felizes são os nossos relacionamentos. Um ser humano solitário é uma contradição em termos. A existência de um ser humano isolado dos outros é como uma planta tentando sobreviver sem sol ou sem água. Nenhum novo crescimento pode ocorrer e a vida que existe começa a murchar e lentamente morrerá. Para nós, existir é existir com o outro ou outros. A qualidade de nossa existência humana depende de nossos relacionamentos. Apesar de tudo isso, a comunicação humana não tem um bom registro de realizações. Muitas pessoas, até mesmo muitos casais,
parecem estar empenhados em se relacionar um com o outro sem o conhecimento mútuo que resulta da boa comunicação. Muitos de nós nos contentamos com uma trégua, uma acomodação, em vez de um verdadeiro relacionamento. Agora, eu vou ler aquela questão sobre esses debates que estão acontecendo. Por exemplo, essa questão da acusação, né? Da acusação, tá? A gente vê muito isso, né? O outro, os candidatos querendo acusar o outro, é como se colocasse, não deixasse que nós vêssemos o que realmente está por trás de cada um, mas acusando o outro. Por exemplo, eu escutei há um tempo atrás, eu li, por um acaso alguém me mandou, colocaram assim: Francisca, tal pessoa que não gosta de você tá colocando o seguinte, colocou lá alguma coisa escrita assim: toda pessoa que fala da Bíblia, trabalha com a Bíblia, estuda a Bíblia, é pilantra. Deixa a pessoa, é a ideia dela. Aí de repente você descobre que a pessoa usa um nome falso. Então de quem essa pessoa está falando de verdade? Ela está se projetando, ela abre um projetor em cima do outro, mas de verdade talvez seja algo que esteja ali oculto na própria vida dela, né? Eu tô falando aqui não de pessoas, mas eu tô falando de situações, tá bom? Então olha só. Esse autor fala o seguinte no 4º capítulo dele: ao nos revelar aos outros, devemos assumir total responsabilidade por nossas próprias ações e reações. Em consequência, faremos afirmações com o pronome eu. Você costuma usar muito esse nome eu. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Eu sou, eu faço, eu aconteço. É a questão do ser, ter e poder. Então, e não o você. Quando a pessoa utiliza o eu e quando a pessoa utiliza o você. Quando, por exemplo, alguém vai me acusar de alguma coisa, você fez. A pessoa tira de si a responsabilidade de estar naquela situação, né? Quando ela utiliza o eu, né? Jesus usava muito eu, ego eimi, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Rhodos, eu sou o Rhodos, o caminho, a aletheia e a zoé, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele já traz para si aquela responsabilidade, né? É a questão do ter, ser e poder. Então vamos lá. A maioria de nós crescemos sendo acusadores. Acusamos os outros de nos deixar zangados, né? Quando alguém diz: quem trabalha com a Bíblia, quem fala sobre a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem transmite conteúdos bíblicos é pilantra, você está acusando. E quem acusa é juiz da vida de alguém, não é? Então, olha só, tô só dando um exemplo. Quando você diz: quem trabalha com a Bíblia, quem é da igreja, quem é cristão é pilantra, daí você usa um nome falso, você é o quê? Você é tão igual quanto quem você está acusando. Bora lá. A maioria de nós crescemos sendo acusadores. Acusamos os outros de nos deixar zangados. Racionalizamos muitas de nossas reações. Como eu já falei para vocês, eu sou reativa. Eu não vou mexer com ninguém, eu não provoco ninguém. Mas se alguém vir me provocar, eu reajo. Então vamos lá. Racionalizamos muitas de nossas reações. Dizemos aos outros: você mereceu isso. No debate, por exemplo, eu estou escutando muitos jornalistas dizerem: mas o fulano X, que fez um sucesso na Bienal, que foi ovacionado. Eu estava numa palestra dentro de uma sala, a vibração do cara chegou nessa palestra e todo mundo ficou assim atônito, querendo saber quem era. Meu marido estava ministrando uma palestra, ele era o único biblista, o único tradutor de Bíblia lá, enquanto outros traduziam outros livros de jogos e tudo mais, ele era o único biblista.
Mas a sala ficou impregnada da vibração do cara. O cara chama atenção, entendeu? A vibração dele chama atenção. De causar mesmo. E claro que isso causa inveja nos demais. Inveja. Tô sentindo que muita gente tem inveja desse cara. Inveja. Muita inveja em cima desse moço. Primeiro porque ele é jovem. Segundo porque, segundo ele diz que saiu... a mãe dele era uma faxineira e ele conseguiu um monte de resultados. Outra, cara era gordinho, ficou magro. Não porque ele foi pra cirurgia, não. Ele mostrou assim que ele tem um potencial espiritual incrível. Foi lá, malhou, tirou aquilo que ele queria. Entendeu? Porque é fácil. Você entra numa cama de cirurgia, tira tudo e fica magrinho, né? Ele não, ele foi comer direito, foi fazer a coisa como ela deve ser feita. Comer direito, malhar, fazer tudo certinho. Claro que tem possibilidades, ele tem condições para isso, né? Além de ter, né, uma mentalidade incrível, assim, de fazer. Então, só para vocês terem uma ideia. O cara chegou assim, tô a favor de alguém, tô a favor de ninguém. Tanto que eu já disse pra vocês, eu não voto em ninguém, mas eu também não vou contra quem fala algumas coisas que são verdade. O cara tá quebrando aí a banca de muitos religiosos, né? Tá quebrando a banca de muita política antiga. Se é o correto ou não, não sei, é problema deles. Eu não voto em ninguém. Mas eu assisto as coisas. Olha só, vamos lá, voltar aqui. Você mereceu isso. É o que mais eu escuto o jornalista dizer, mas ele fez isso, então ele mereceu levar uma cadeirada do cadeirudo que, né, que vive, que ganha a sua vida divulgando as desgraças dos outros. E aí eu fico me perguntando, cara, você deu uma cadeirada no outro cara. Você tá querendo dizer que você é bona gente? O cara só fez se manifestar aquilo que realmente você é. Um violento. Um falso. Sei lá. Imagina esse cabra. Na cadeira de prefeito, ele vai fazer o quê? Na primeira oportunidade, se a secretária ou o secretário, sei lá, falar de uma forma, né? Ele vai tacar a cadeira da prefeitura na cabeça do funcionário, sei lá o quê. E aí é interessante, né? Que vem com aquela questão do vitimismo também. Minha sogra faleceu por conta disso. Será que foi por isso mesmo? Será que não tinha mais coisas lá que aí ela afinou, né? Gente, todos estão errados ali. Depois, continuando o debate, o outro que tá na cadeira disse assim: você cheirou o quê? Entendeu? Quer dizer, é um falando sobre o mesmo assunto e não muda. Entendeu? É uma provocação em cima de provocação e reações em cima de reações. E a gente fica aqui, só observando. Eles acham que a gente é tonto, que a gente não tá olhando, né, as coisas. Por isso que eu digo, nenhum. Vocês lembram que eu li sobre 2 Samuel? Quem lê 2 Samuel vai pensar 2 vezes antes de escolher alguém aí. Então, olha só, você mereceu isso, fulano mereceu isso, ele provocou. Então, quer dizer, ele provocou, então merece levar uma cadeirada. Mas se o cara tivesse armado, ele também teria dado, né? Talvez ele tivesse aberto fogo no outro. Tá? Então é isso, você mereceu isso. Não é assim que você diz? Se a pessoa tá numa situação difícil, né? Bem feito,
você vai receber de volta aquilo que você manda. Ora, você está recebendo de volta, você recebeu de volta tudo que você mandou. Ou você acha que aquela questão lá de você ter escrito lá no blog a essência do bom perfume, tudo que você recebeu aí de negatividade, você acha que você recebeu porque você era boazinha, bonzinho? Tu acha mesmo? O universo é justo, meu amor. O universo é justo. Às vezes você acha que não vai acontecer nada. Aí de repente o outro tá lá passando, limpando as feridas e não sabe por quê. Não, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, por que que isso tá acontecendo comigo? Às vezes a gente faz maldade com os outros, né? E esquece. Só que Deus não esquece, o universo não esquece. Pode ser uma palavra, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Consciente ou inconsciente. Mas pode passar o tempo, 7 anos geralmente é o que demora. Mas aí volta, você tem razão quando diz. Volta. Mas é por isso mesmo que eu procuro não proferir palavras maldosas, nem para amigos, nem para inimigos. Eu prefiro dizer, vai cuidar da sua vida, esqueça-me, do que dizer, vai acontecer isso com você, você isso, assim, 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 assim. Eu não falo. Justamente porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei que tudo aquilo que eu desejo para o outro, seja de riqueza ou de pobreza, volta para mim. Por isso que eu desejo, sabe o quê? Que todo mundo seja agora bilhardário, trilhardário. Porque, claro, eu não quero ficar, né? Então eu desejo ao outro aquilo que eu desejo para mim. Eu desejo que todos sejam bem saudáveis. Por quê? Porque eu sei que não é fácil, né? Ter que manter a sua saúde e tudo mais. Entendeu? Então, aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para o outro. Que todos tenham prosperidade boa, saúde, alegrias, harmonias, mas naquilo que realmente é bom, no que é verdadeiro. Porque você pode alcançar muitas coisas na falsidade. Só que depois você paga um preço muito alto por essa falsidade. Vamos lá. Você mereceu isso. Não é isso que a gente está escutando aí? Fulano mereceu. Porque provocou. Porque era violento também. Tinha uma comunicação violenta. Então mereceu. Será que mereceu mesmo? Vamos lá. Fulano mereceu isso, você mereceu isso. Ou insistimos que haviam provocado nossa reação. Como eu já falei para vocês, eu mesma passo às vezes por situações por eu reagir às provocações de pessoas maldosas, que se fingem de pessoas bondosas, tá? Pessoas do bem e tudo mais. Pode até ser lá com a turma, mas comigo sempre provocam de forma que eu reaja de uma certa forma. Mas de uns anos pra cá eu não reajo mais, já nem conto mais as coisas. Eu só simplesmente digo, vá cuidar da sua vida, seja lá o que for que a pessoa, entendeu? Vá cuidar da tua vida. Ainda falo errado, da sua. Eu digo da tua porque eu sempre falo no tu. Tu vai cuidar da tua vida, tu vais cuidar da tua vida, né? Então eu digo, vai cuidar da tua vida. Então, olha só, ou insistimos que haviam provocado nossa reação. Não pude evitar. Às vezes a gente pode, mas a gente não quer evitar, né? A gente reage. Eu estaria bem se ela não tivesse começado, né? Assim que você conta lá, contava pro moço que já morreu, pro ex-síndico. Ai, ela quem mexe comigo. Só que o que acontece? A pessoa disse assim, olha, eu já vi que alguém tá errando aí, tá contando mentira aí, né? Então, quem usa nome falso também mente. Então, vamos lá. Né, tia? Tias, oi mãe, tudo bem? Então, pois é. Você tá vendo, você tá escutando o outro lado da história, né, tia? Né, titia? Titia linda. Então, você tá escutando o outro lado da história, né? Então, vamos lá. Não pude evitar. Eu estaria bem
se ela não tivesse começado. Ai, amor, é ela que vive me provocando. Eu sou tão boazinha. Ela que começou. Ora, ela que começou. Você vai mexer lá na rede social dos outros e vem dizer pro... Ah, ela que começou. Imagina, eu não consigo ninguém, criatura. Não tem essa necessidade de ficar sabendo da vida de fulano ciclano. Eu assisto o jornal e assisto os debates, né? E aí eu sei dessas coisas. Mas da vida do fulano, do ciclano, tô nem aí. Não vai mudar a minha vida por conta disso. Nem vou escrever historinhas com a história dos outros. Vamos lá, continuando aqui. Eu estaria bem se ela não tivesse começado. Para a maioria de nós, é difícil olhar para trás e reconhecer que nossas ações, eu sei o que você fez no passado, e reações não eram causadas pelos outros, isso é legal, mas sim por algo dentro de nós. Contudo, a verdade é sempre essa. Se eu conseguir apenas atravessar a linha que separa os acusadores dos que aceitam a plena responsabilidade por seu comportamento, você se comportou de um jeito, provocou alguém, a pessoa reagiu. Só isso, pode passar o tempo que passar. Você fez em maio, dia 30 de maio, você recebeu agora em setembro, então receba, meu amor, assuma a responsabilidade. Você fez há 7 anos atrás, foi lá fazer feitiço, porcaria lá com o nome dos outros, aí a sua vida agora tá dando uma meleca. Lembre-se que é o seguinte, você naquele momento vai beneficiar, você vai pegar uma parte, o sacerdote, seja lá de qual religião for, vai pegar outra parte e o outro lado espiritual vai pegar outra parte. Só que quando a roda girar, vai girar ao contrário e vai voltar para você. Tá? Isso é em qualquer lugar, isso faz parte da lei. Então, muito cuidado. Por isso que eu não desejo nada para ninguém. Só desejo coisa boa, que a pessoa fique muito rica, trilhardária, com muita saúde, que viva bem, que, sabe, cuide dos seus pobres, das suas viúvas, dos seus órfãos e dos seus estrangeiros. Então, é isso. Desejo tudo de bom, gente. Imagina que eu vou desejar o mal para os outros que voltam tudo para mim? Eu, hein? Eu não. Olha só, vamos lá. Continuando aqui. Se eu conseguir apenas atravessar a linha que separa os acusadores do que aceitam a plena responsabilidade por seu comportamento, essa será provavelmente a coisa mais amadurecida que já terei feito. No mínimo, isso me porá em contato honesto com a realidade. E essa é a única maneira de crescer e se tornar um ser humano amadurecido. Aí eu pergunto, né? Já vi também outros posts que diziam assim: como pode a pessoa ser fraudadora, a pessoa roubar e não sei o quê, e ter um sono e dormir tranquilamente? Graças a Deus, eu durmo mesmo. Gente, eu amo dormir. Eu durmo mesmo, sabe? Então, é a questão da honestidade. Você ser honesto com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Todo mundo sabe que eu vim do Amazonas, que eu trabalhei muito assim aqui. Meu pai, quando perdeu as coisas dele, nós tivemos que arregaçar as mangas e trabalhar, meu amor. A gente nasce herdeiro e aí perde tudo, tem que trabalhar. Aliás, cadê minha carteira? Eu ia mostrar pra vocês a minha carteira de trabalho, que agora o povo tem medo, né, da carteira da azulzinha, né? Então, quem utiliza uma carteira de trabalho, quem já trabalhou, quem sabe o que é realmente trabalho, não tem medo da carteira de trabalho azulzinha do Ministério do Trabalho, não tem medo. Agora, quem nunca trabalhou, essas pessoas realmente morrem de medo da carteira de trabalho. Eu tenho a minha outro dia, eu ia trazer para vocês para mostrar, mas eu esqueci.
Quando meu pai perdeu tudo, meu amor, eu tive que arregaçar as mangas e pedir a um juiz, minha mãe pediu a um juiz para que eu fosse trabalhar. E aí eu trabalhava, estudava, cuidava do corpo, aquelas coisas todas. E graças a Deus hoje estou aqui, entendeu? Não tenho vergonha nenhuma de ter nascido herdeira, me tornado trabalhadora e hoje estou aqui passando isso para vocês. Sim, aqui ó, maior alegria. Aqui, ó. Eu sou que nem Paulo apóstolo. Aprendi a viver tanto quando tinha muito na abundância quanto na não abundância, né? Então, é isso. Isso que é legal, né? A gente aprende a viver com tudo isso. Passou fome? Não, nunca passei fome. Não sei nem o que é isso. Se eu disser pra vocês, você passou fome, passou necessidade... Não sei o que é isso. Realmente eu não sei o que é isso. Mas de dizer que eu trabalhei, isso eu trabalhei mesmo. Isso não tem problema nenhum de dizer. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, continuar aqui. No mínimo, isso me porá em contato honesto com a realidade. E essa é a única maneira de crescer e se tornar um ser humano amadurecido. Então, sermos seres humanos amadurecidos. Para ilustrar essa verdade da responsabilidade pessoal, frequentemente o autor diz aqui, sugiro uma situação hipotética em minhas aulas. Aí ele vai explicar a experiência dele em aulas, né? Se alguém, aí ele diz aqui, se alguém desta classe saísse de repente da sala batendo os pés, zangado e afirmando que nunca mais voltaria, nunca mais me escutaria. Tem muita gente que faz isso. Se inscreve no canal, depois eu falo qualquer coisa aqui que não é nem pra pessoa, mas ela vai lá e deixa de seguir. Depois ela volta, aí vai e volta, fica indo e voltando. É mais ou menos isso aqui que dele tá falando. Se alguém desta classe saísse de repente da sala, batendo os pés, zangado e afirmando que nunca mais voltaria, nunca mais me escutaria, como vocês achariam que eu reagiria? O que acham que eu faria? Como me sentiria? Aí ele dá todos as teses dele. Aqui ele diz assim, geralmente surge uma variedade de respostas. Você ficaria zangado, anotaria o nome e o número dessa pessoa e ameaçaria uma represália. Ou seja, eu não gosto dela, ela fez isso pra mim, eu vou correr lá na igreja, eu vou fazer oração contrária, então eu vou levar ela lá pro meu babalorixá, ou então vou levar ela pro meu sacerdote, pro meu feiticeiro, pro meu pajé, pro meu... Não, como é que é? Não é pajé. Vou levar lá pro meu pajé, vou levar lá pro meu xamã, vou levar lá pro meu santeiro, vou levar o nome dela não sei pras quantas... Lê do engano, meu amor. Vai. Se não tiver nada ali que justifique essa sua raiva, essa sua maldade para com o outro, fique esperto, porque retorna tudo para você. Por isso que eu digo, leva de volta o que trouxeste, porque maior do que Deus ninguém, entendeu? Então, e isso onde que tá isso? Em Deuteronômio. Em Deuteronômio, fala o seguinte, tem lá as questões das bênçãos e maldições. Quando pega uma maldição em você, o que é maldição? É de maldizer, de falar do outro, né? De utilizar de meios mágicos e feitiçarias e tudo mais. Se esta pessoa estiver limpa diante de Deus, porque para você ela pode estar suja, mas diante de Deus ela pode estar limpa, cara, você jogou seu dinheiro fora, porque vai voltar tudo para você. Volta para você, volta pro sacerdote que fez a maldade. E, enfim, é assim que acontece. O universo é muito justo, por isso que a gente tem que ter muita atenção, né? Tem muita gente, tem muitos sacerdotes, seja da Igreja Católica, seja do Candomblé, seja da Umbanda, seja de matriz africana, vou dizer assim, até mesmo do pessoal aí do ocultismo. Tem muita gente que tá ficando doente, tá pegando um monte de carga desnecessárias porque se meteram a comprar a briga, digamos assim,
de um filho ou de um fiel que você só viu o lado daquele fiel. Só a historinha dela, daquela pessoa. Mas não vê o que o outro lado do qual ela quer fazer o mal faz. De repente aquela pessoa nem tá nem aí, tá vivendo a sua vida, procurando, sabe, fazendo seus corres. E aí você vai lá, né? Além de gastar a sua saliva para fazer o mal, você gasta o seu dinheiro, o seu tempo útil de vida. E você destrói 3 pessoas. Você, o sacerdote e ainda busca o lado espiritual. E o lado espiritual, eles não usam barganha. Não adianta você querer barganhar. Entendeu? Quando alguém está no lado correto, no lado da justiça correta, está fazendo o que realmente é para ser feito na vida dela, meu filho, você pode fazer o que fizer. Pode até 2 ou 3 dias, 2 dias, um dia a pessoa ficar até oi, mas depois o negócio volta tudo para você. Então, fiquem muito espertos. Então, olha só o que ele diz. Você ficaria zangado, anotaria o nome e o número dessa pessoa e ameaçaria represália. Então, muita atenção com isso, tá? Diria, você não vai escapar impune, ou seja, já está dizendo que vai existir vingança. E aí uma outra coisa que eu alerto para vocês, a vingança é algo que pertence a Deus, ao Todo-Poderoso. Só Ele tem o direito de se vingar de alguém, porque só Ele é onipresente, onisciente, e Ele é quem sabe o que realmente passa no coração de uma pessoa, na mente e em tudo na vida dela. Eu jamais vou fazer algo de mal para alguém, porque eu não sei o que a pessoa faz. De repente eu posso não gostar daquela pessoa, mas aquela pessoa de repente pode fazer um monte de coisa boa para outras pessoas. Por que eu vou cruzar o caminho daquela pessoa? E depois trazer para mim um monte vou dizer assim, vou usar uma palavra aqui que é utilizada no indiano, na Índia, que é o karma. Não, eu prefiro ter dharmas. Entendeu? Eu prefiro ficar com aquilo que realmente é bom. E Deus que resolva. Alá, Hashem, resolva com ela lá. Entendeu? Eu não me preocupo com isso. Então, aqui ele diz assim, você ficaria zangado, anotaria o nome e o número dessa pessoa e ameaçaria uma represália. Né? Tem muita gente que diz, ai fulano, mas eu vou deixar ela no chão, na chão, não é isso? Isso é bobagem. Você tá buscando para si uma carga. É por isso que eu digo, eu não me meto na briga de ninguém, assim, nem busco carga, nem entro em território espiritual de ninguém. Fulano tá doente. Deixa fulano lá resolver a situação dela. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu avô, pode ser quem for. Minhas irmãs. Eu não me meto. Se fulano tá passando por isso, tá no hospital, tá não sei o quê, deixa. Fulano tá precisando da sua ajuda. Ok, o que precisa? Precisa de não sei o que para comprar remédio. Tá aqui. Mas eu me meter em território das pessoas? Eu não. Em território espiritual das pessoas, eu não sei por que ela tá naquela situação. Nem de filho, nem de marido, nem de mãe, nem de avô, nem de ninguém. Porque cada um tem que viver os seus desafios. Entendeu? Antigamente, quando eu me metia de correr atrás e não sei o quê, eu tomava na taraqueta. Vinha tudo pra mim. Eu digo, não quero nem saber. Agora, quando Deus coloca no meu coração, Francisca, tem que ajudar isso aqui. Tem que fazer com essas pessoas. E aí vem a imagem das pessoas. Digo, tá bom. E eu sempre pergunto, você quer o quê? Isso. E a pessoa diz, eu quero tal coisa. Tá bom. Faço, acabou. É assim que eu faço. Mas eu de me meter de gaiata no terreno espiritual dos outros, eu não. Não faço isso. Não faço. Pegar as cargas. Então, por isso que tem muitos sacerdotes aí de muitas religiões aí, tudo lascado, com saúde lá no chão, porque pegaram carga dos outros.
achando que estava fazendo bem e não estavam. Tem que perguntar para Deus, Senhor, será que eu posso? Será que eu tenho forças para ajudar essa pessoa? Entendeu? Não é isso. Porque você conhece o lado daquela pessoa que está falando, mas o outro lado você às vezes não conhece. Aí você pega para si a carga dos outros, a cruz dos outros. Jesus diz, cada um que carregue a sua cruz. É para ficar carregando a cruz dos outros. Por isso que eu digo hoje, o único peso que eu quero carregar na vida são os 23 quilos da minha mala para quando eu vou viajar. Só 23 quilos. É isso. Você vai escapar impune. Você não vai escapar impune, é isso que diz aqui. Você ficaria zangado? Anotaria o nome, de novo, né? Anotaria o nome, o número da pessoa e ameaçaria uma represália. Diria, você não vai escapar impune. Todo mal que você faz vai voltar para você. É igualmente, né? Com frequência, outra pessoa sugere, não, acho que você se sentiria magoado. Mágoa significa má água, água podre, gente, tá? Faria uma cara de ofendido. Ai, eu me senti tão ofendida porque você disse que eu uso nome falso. Não menti, você foi lá mexer nas minhas coisas? Não foi? Não foi querer bisbilhotar lá na minha rede social com nome falso? E ainda acha que eu me senti tão, como é que se diz? Ultrajado, ultrajada. Criatura, deixa de ser falsa. Você quer enganar quem? As criancinhas? As criancinhas de chupeta? Ai, fui insultada porque você disse que eu uso nome falso. E não usa. Então pronto. Então não vai bisbilhotar na minha rede social que eu não falo. Eu nem sabia, né? Eu só soube porque na minha rede não pode entrar criança. Não pode entrar criança. E aí tinha uma foto de uma bonequinha de criança. E aí o negócio vem, a notificação, tem criança na área. Digo, mas que criança é essa? Fui lá e descobri, eu nem sabia, minha filha. Se você não tivesse ido lá dar uma de bonita, eu nem iria saber que você usava nome falso. Não iria saber mesmo. Olha só, não acho que você se sentiria... tia, a senhora soube só um lado, uma parte só da história, né, tia? Então, agora tá sabendo a outra. Se não tivesse ido lá na minha rede, eu jamais saberia que sua sobrinha usava nome falso. Tia, vou de novo falar. A palavra pseudo, seja lá qual for, vem do grego e significa falso, tá bom? É isso. Não acho que você se sentiria magoado, faria uma cara de ofendido, de ofendida e perguntaria com ar de tristeza: como, tia? Como pôde fazer isso comigo? Como ela pôde fazer isso comigo? Ela fala da Bíblia e fez isso comigo. Eu sempre faço o melhor que eu posso. Aqui ele está dizendo, eu estava fazendo o melhor que podia. Outro aluno frequentemente retruca: imagino que você reagiria sentindo-se culpado. Tem gente que às vezes se sente culpado, né, por algumas situações. Pensaria, no que teria feito para provocar essa reação tão hostil? Provavelmente perguntaria aos outros alunos: o que foi que eu fiz? Tia, mãe, irmã, marido, o que foi que eu fiz para ela? O que foi que eu fiz? Ou correria atrás da pessoa e pediria desculpa, isso faz sempre. Ou pediria desculpa. Pedir-lhe-ia que voltasse e que desse outra oportunidade. Tô lendo o livro, tá, gente? Sempre fico aliviado quando outro aluno insiste que eu sentiria com
compaixão. O que é compaixão? É sentir a dor do outro. Paixão, paixão, a palavra paixão significa dor. Por isso, a gente fala paixão de Cristo, a dor de Cristo, tá bom? Paixão é uma palavra grega. Paixão, que vem de patos, que é dor, tá bom? A dor do outro. Ou sentiria compaixão. Aqui, o que ele fala? Deixa eu ver aqui. Imagine que você reagiria sentindo-se culpado. Pediria desculpa, tá? Ou sempre fico aliviado quando o outro aluno insiste que eu sentiria compaixão, dor com o outro, né? Você sentiria dó dessa pessoa e provavelmente pensaria, é uma pena que esteja tão agitado. Provavelmente ainda não está pronto para isso. E assim por diante. Há um número quase infinito de reações possíveis. Quais são essas reações? Rejeição, depressão, ansiedade, compaixão, medo, sentir-se um fracasso, etc. Aí o autor continua. Sempre me alegra receber uma tão grande variedade de respostas, porque isso me permite mencionar que qualquer uma das reações sugeridas é possível. Porém, observe que a reação não será determinada pela pessoa que abandonou a sala, mas sim por alguma coisa dentro de mim. Também sei que outra pessoa, em meu lugar, provavelmente teria uma reação diferente. De fato, minhas reações emocionais e de comportamento serão determinadas por minhas próprias atitudes e perspectivas pessoal. Perspectiva pessoal. Se eu me considerar boa pessoa e considerar importante a matéria que estou lecionando, provavelmente reagirei com compaixão, com dó, né? Porque ele sabe que o que ele está transmitindo, o que ele está ensinando, no caso aqui, o que eu estou ensinando, é algo construtivo para que as pessoas pensem, né? É um conteúdo útil, né? Então, quando a pessoa diz assim, não que eu goste de Bíblia, eu tenho compaixão dessa pessoa. Por quê? Porque ela está dizendo, olha, eu não gosto, porque isso não é interessante para mim. Ou seja, ela quer diminuir o teu trabalho, querendo colocar o trabalho dela sempre acima do outro. Mas isso faz parte do modus operandi da pessoa. Então, você diz, ok, eu só posso sentir compaixão, né? Compaixão, dó da pessoa. Se me considerar um imbecil que sempre mete os pés pelas mãos, provavelmente reagirei pedindo desculpas se minhas atitudes e perspectivas forem paranoicas. Terei certeza de que esse jovem está querendo me provocar, né, querido, querida? Sempre tem alguém que quer te provocar. Ah, eu não gosto de Bíblia. Quando uma pessoa diz não gosto de Bíblia, isso não é só uma pessoa que fala, são muitas. Eu digo, coitado de você, né? Eu tenho dó de você, porque você é um ignorante e não sabe. De repente, você poderia mudar suas atitudes ao enxergar nesses textos algo que seria útil para você. Talvez você tivesse evitado realizar coisas na sua vida que te prejudicam por ter lido esses livros. Por exemplo, tem uma dieta maravilhosa desses textos. Tem dietas maravilhosas que você poderia não destruir o teu templo, que é o teu corpo, o teu soma, e poderia construí-lo de forma diferente, tá? Não tô dizendo que você iria se transformar numa Barbie ou que você iria viver como as mulheres que estão na mídia, no Instagram, essas coisas todas, que vendem algo que não é real, né? Tô dizendo assim, que aqui, nas narrativas bíblicas, eles te ensinam a comer direito, a se nutrir direito, né? Que às vezes, de repente, você está doente com muitas coisas porque tua nutrição, ela não é adequada.
por aquele teu biotipo, né? Enfim, é só um exemplo, tá? Olha só, deixa eu ver. O que mais que eu tava lendo aqui? Então, compaixão. Ele diz sobre a questão das respostas, né? Ele diz mais aqui: sempre me alegra receber uma tão grande variedade de resposta. Porque isso me permite mencionar que qualquer uma das reações sugeridas é possível. Porém, observe que a reação não será determinada pela pessoa que abandonou a sala. De novo, eu estou repetindo, porque essa coisa por alguma coisa dentro de mim. Também sei que a outra pessoa, em meu lugar, provavelmente teria uma reação diferente. De fato, minhas reações emocionais e de comportamento serão determinados por minhas próprias atitudes, perspectiva pessoal. Se eu me considerar uma boa pessoa, né? Importante a matéria que estou lecionando ou transmitindo, provavelmente reagirei com compaixão, né? A questão da compaixão. E com frequência é difícil descobrir sobre uma reação as atitudes e perspectivas que as explicam. Entretanto, esse é um outro problema que não é diretamente pertinente à questão da responsabilidade pessoal. O que é pertinente é a admissão íntima de que, seja qual for a minha reação, ela não é causada pelo agente estimulador, mas sim por alguma coisa dentro de mim. Ou seja, a cadeirada que o Pablo Henrique recebeu não foi algo por ele ter provocado, mas sim porque já estava dentro do jornalista, do apresentador lá, do apresentador, algo de violento. Então ele partiu para cima do cara lá, era algo que já estava dentro dele, né? Então é isso. Talvez já, aí ele diz aqui, mas sim por alguma coisa dentro de mim. Talvez já tenha ouvido falar do cartaz de Eleanor Roosevelt, que Eleanor Roosevelt tinha na parede de seu escritório. Ou seja, o apresentador tem na sala dele uma foto de Che Guevara. Se vocês forem ler, analisar, estudar a história sobre, né, tudo isso de Che Guevara, que era um guerreiro, que era um médico, aquela coisa toda, você vai ver que ninguém tem uma foto de alguém na sua sala que você não esteja conectado com alguma energia daquela pessoa. Você entendeu? Então, só aflorou no debate da cultura, a cadeirada, vou dizer assim. Então, ele diz aqui, ó. Talvez já tenha ouvido falar no cartaz que Eleanor Roosevelt tinha na parede de seu escritório. Ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior. Se eu digo para vocês, ninguém me faz inferior se eu não permitir. Eu nunca dei permissão para ninguém vim dizer que eu sou, que eu faço, que não sei o que, entendeu? A pessoa nunca viveu a minha vida, nunca conheceu a minha história de verdade. Então, sabe, para mim, essa pessoa aí nada é nada, né? Então, ninguém pode fazê-lo se sentir inferior, a menos que você dê permissão. E esse é o ódio de muita gente, né? Quando a pessoa vai te provocar, vai com o nome falso nas tuas redes sociais, é porque simplesmente eu nunca dei permissão para essa pessoa de se meter na minha vida, de dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. E essa pessoa se mete na vida de muita gente, né? Com o intuito de ser boazinha. E não é, entendeu? Só que eu nunca permiti. Nunca permiti nem que meus pais, com 15 anos, eu já recebi, como que se fala? Eu já recebi uma carta de cuida da tua vida, de ser maior de idade, entendeu? De cuidar da vida, entendeu? Então, e muita gente não vive 40 anos debaixo da saia da mamãe, do papai, do marido, de não sei quem, entendeu?
Então é assim, ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior a menos que você dê permissão. E essa é uma das grandes, para mim, né, na minha vida, eu nunca dei permissão para ninguém ter o poder de dizer o que eu devo, o que eu faço, o que, entendeu? Nem meus pais, nem ninguém, né? Eu cuido da minha vida, procuro cuidar da minha vida. De fato, ninguém pode fazer-nos sentir ou agir de determinada maneira. Alguma coisa dentro de nós sempre permanece responsável por nossas reações emocionais e de comportamento. Outras pessoas, circunstâncias ou situações podem estimular uma reação, mas nós determinamos qual será essa reação. Exatamente, é a questão da responsabilidade que a gente tem pelas nossas reações, pela nossa vida, né? O cuidar da nossa vida é importante por isso, você ter governo da sua vida, né? Porque se você não tem governo da sua vida, outra pessoa vai entrar na sua vida e vai determinar o que você faz e o que você não deve fazer, né? Geralmente isso muito acontece com os pais e filhos. Os pais querem determinar, você tem que ser isso, você tem que ser contabilista, você tem que ser advogado, você tem que... Você entendeu? E às vezes a pessoa tá lá infeliz fazendo aquilo que o pai e a mãe incentivou ela a fazer, né? A pessoa nem quer fazer aquilo, nem faria aquilo, mas tá ali fazendo para agradar o papai, a mamãe, tá vivendo uma vida que era do papai e da mamãe, ou que o grupo o qual ela pertence faz, então ela faz às vezes como uma forma automática, uma obrigação. Não que que ela realmente goste de fazer aquilo, porque quando você gosta de fazer o que você se propõe a fazer, você não tá nem aí pro que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros... Você faz simplesmente pelo fato de sentir prazer, de gostar, de fazer e pronto. Você não tá em busca de ser valorizado, ser reconhecido, ser famoso, ganhar dinheiro, você não tá nem aí. Você não quer nenhum obrigado, porque você faz porque... é seu e pronto, você faz, entendeu? É isso, você não fica buscando o aplauso de ninguém. Bom, o contrário do reconhecimento das próprias reações é a acusação, ou, para usar a palavra mais técnica, a projeção. A projeção é um mecanismo de defesa comum, muito usado, vocês percebem aí nos debates. Todos, não tem um candidato, todos os candidatos fazem uma projeção no outro. E para que tirem o holofote de cima deles. Vocês já perceberam isso? Então, quando, por exemplo, o atual prefeito diz ao Guilherme, o que você cheirou hoje? Ele está colocando o quê? Ele está tirando de si as coisas que seriam dele, algumas coisas, para ninguém observar as atitudes más que ele tem. Mas ao ele jogar pro Guilherme, o que você cheirou? Ele está automaticamente colocando um holofote no Guilherme, dizendo, você é um cheirador de alguma coisa, dizendo que ele é drogado, acusando ele de drogado. E aí o povo lá que tá assistindo já diz assim, mas realmente, então o outro que falou, né, fez a atitude, então ele tem razão, já começa a entrar uma dúvida, né? E já entra a questão do desrespeito para com o outro. Ou seja, eu jogando o holofote no outro, eu simplesmente tiro o meu, vou dizer assim, da reta, né? De repente o outro nem faz. Mas essas atitudes estão sendo muito usadas nos debates, né? Um acusando o outro, um jogando a projeção no outro, entendeu? Buscando os erros do passado dos outros, para que o povo não olhe para o que você está fazendo, né? Só que o povo sempre está no lugar errado, sempre vai atrás de quem está errado, mas o povo não é tão tonto assim, né? O povo que eu digo somos nós, os eleitores, né?
Eu comecei essa leitura desse livro, Tirando as Máscaras, baseada justamente nesses debates que têm acontecido. E um dos últimos que eu assisti foi na TV Cultura. Não pensem, os repórteres também eram tão agressivos quanto os candidatos que estavam ali sendo sabatinados, tá? Vamos lá. Terminando aqui. Como dissemos, outra pessoa em outra circunstância pode estimular uma reação em mim. Ah, não, estava falando da projeção. Aqui, peraí. Ao contrário do reconhecimento das próprias reações, é a acusação. Ou, para usar a palavra mais técnica, a projeção. A projeção é um mecanismo de defesa comum, muito usado. Quando projeto, culpo alguém ou alguma coisa por meus fracassos ou reações indesejáveis, não assumo a responsabilidade pessoal por minhas reações, mas atribuo essa responsabilidade a outra pessoa. Obviamente, a comunicação torna-se apenas um jogo, se não for honesta. E a projeção simplesmente não é honesta. Ou seja, todas as vezes que você projeta no outro algo, você não está sendo honesto. Quando você diz, sei lá, às vezes para provocar, todas as pessoas que trabalham com a Bíblia, que são cristãos, que fazem a Bíblia, ou de qualquer outra religião, é isso? Você está projetando naquela pessoa algo que não é verdadeiro. Que você coloca lá, toda pessoa que trabalha com a Bíblia, toda pessoa que transmite a Bíblia, todas as pessoas que são da religião cristã são pilantras. Você está projetando algo que é seu naquela pessoa, né? Então, não, isso não é honesto, na verdade, né? Como dissemos, outra pessoa ou circunstância podem estimular uma reação em mim, mas a maneira específica pela qual reajo é determinada por minhas próprias atitudes e perspectiva pessoal. Estas, por sua vez, foram moldadas pelas mensagens gravadas em minha mente e pela experiência de vida. Atitudes são tão pessoais quanto impressões digitais. Consequentemente, não existem duas pessoas que vejam as coisas exatamente da mesma maneira. E assim, não existem duas pessoas que reajam da mesma maneira. Pode ser que você ache engraçada uma coisa que eu leve a sério. Pode ser que você tenha uma reação compassiva a uma pessoa com quem eu me zangue. Suponhamos que a mesmíssima coisa aconteça a nós dois. É bem possível que você se sinta estimulado pelo desafio, enquanto eu me sinta arrasado pela catástrofe. Um acusador que projeta a responsabilidade por suas ações nunca cresce realmente. A vida de tal pessoa é um perpétuo exercício de projeção e racionalização. É uma vida de fingimento, onde nunca entra a realidade. Os acusadores, aquela pessoa que diz que toda pessoa que trabalha com a Bíblia é pilantra, então, os acusadores insistem que a outra pessoa os está controlando. Assim, nunca chegam realmente a conhecer a realidade interior de si mesmos. Não é dos astros, caro Brutus. A culpa, mas de nós mesmos. Se nos rebaixarmos ao papel de instrumentos. Júlio César, ato 1, cena 2. Se realmente nós compenetrarmos da verdade, tudo isso ficará imediatamente aparente em nossa comunicação. Faremos afirmações com o pronome eu e não você. Isso terá muito mais valor do que uma simples escolha de palavra. Suponhamos que eu reaja com raiva a alguma coisa.
que você fez ou disse. Nesse caso, posso falar-lhe sobre minha raiva de um desses modos. 1. Você me deixou com raiva. Essa é uma afirmação com o pronome você. 2. Ou posso dizer, quando você contou o que fez, fiquei com raiva. Essa é uma afirmação com o pronome eu. A primeira expressão, afirmação com o pronome você, nega diretamente a verdade de tudo que dissemos sobre responsabilidade pessoal por nossas próprias reações. Porém, mais do que isso, passa-lhe uma rasteira de culpa. É uma tentativa mal disfarçada de manipulação. Eu estou empurrando para a posição de sujeito mau. Certo? Tal observação, se você for do tipo combativo, o convidará a uma discussão acalorada para vencer ou perder. Certamente provocará mais calor do que luz, né? Quando alguém diz, eu só fiz isso porque você, né? Você, não é assim que diz? Você. Quando diz isso, você já sabe que é uma pessoa desonesta, né? Que quer ganhar ou perder, às vezes, com argumentos, digamos assim, que não são honestos, né? Entretanto, se eu faço uma afirmação com o pronome eu fiquei com raiva, assumo a responsabilidade pela minha reação. Reconheço que outra pessoa em minha situação podia perfeitamente ter uma reação diferente. Pode ser que eu não entenda com facilidade ou presteza todas as atitudes e as perspectivas de que moldaram minha reação, mas sei que a minha reação foi o resultado de alguma coisa dentro de mim. Quando faço uma declaração com o pronome eu, ego, né? Ego. Admito isso a mim mesmo e a você. De fato, observo que fico com raiva de algumas pessoas, enquanto outros sentem pena delas. Fico transtornado por algumas circunstâncias, enquanto outros enfrentam-nas sem esforço. Considero algumas situações absolutamente horríveis, mas percebo que outros consideram essas mesmas situações como uma oportunidade para ser criativo. É o caso aqui, eu estou transmitindo algo que eu achei que é uma forma de criação, né? De contar algumas situações para vocês, que é a questão de eu ter assistido o debate, algumas situações que eu vivi nas minhas experiências de relações, né? E eu tô contando aqui para vocês e transmitindo, claro, este livro aqui, que chama-se Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. É da Edições Loyola. A comunicação pessoal em 25 passos, do John Powell, que ele é da Sociedade dos Jesuítas, e Loretta Brad, tá? Que mais que eu falo aqui? Horríveis. Mas percebo que os outros consideram essas mesmas situações como uma oportunidade de ser criativo. O importante efeito pessoal de tudo isso é que, se eu, de fato, reconhecer minhas próprias reações, e as reconheço, né? E aceitar a responsabilidade por elas, descobrirei meu verdadeiro eu, né? Aos poucos perceberei que tenho algumas atitudes deformadas e inibidoras que devem ser revistas. E essa espécie de honestidade mostra-se-á uma irresistível iniciação à maturidade. Esse povo de spam me manda um monte de mensagens, entendeu?
É isso. Maturidade. Direi coisas como: ajo como criança, quando as coisas não acontecem como eu quero. Terei de ser honesto e lhe dizer: quando você bocejou enquanto conversávamos, interpretei isso como desinteresse e me senti triste e com pena de mim mesmo. Se eu continuar com essa franqueza e honestidade, estarei realmente me comunicando. Pode ser que agora mesmo eu e você estejamos presos em uma areia movediça de projeção e acusação. Pode ser que nunca tenhamos realmente conhecido a nós mesmos, porque sempre procuramos uma compreensão de nossas pessoas e nossas reações fora de nós mesmos. Se pudermos mudar esse modo de pensar, os resultados serão muito compensadores. Passaremos a nos conhecer como realmente somos e nos veremos envolvidos em um partilhar verdadeiro em vez de na decepção de acusar e dizer que a honestidade é a melhor política. Aqui eu fico, depois de explanar este livro, aqui, arrancar máscaras e abandonar papéis aqui, tá? Eu espero ter contribuído com algo na vida de vocês. Eu sou Francisca Grentza, teóloga por formação e criadora deste canal Bíblia com Francisca. Bíblia significa livros, tá? Então, livros com Francisca. São livros religiosos, mas também são livros de literatura. É a literatura bíblica com outros livros que eu transmito aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se, acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Estes conteúdos são muito importantes, sim, com certeza eles ajudam a nós a pensarmos mais sobre nossas ações, reações, nossas máscaras, arrancar nossas máscaras de perfeitinhos, de perfeitinhas e abandonar certos papéis de sermos boas mães, boas mulheres, boas amantes, boas políticas, bons políticos e tudo mais, que nós não somos. Nós somos seres em construção. E tá tudo certo, gente, tá bom? Então, observe os debates, observe as acusações e as projeções que cada um dos candidatos tem feito para si. Por que eles fazem essas projeções, uns em cima dos outros? E sempre são aqueles lados negativos. Por que não observarmos o lado positivo e os resultados que todos eles têm? Né? Todos eles lá mostram um resultado, gente. Né? Desde o corpo, né, cuidado, desde enfim, de ter saído de situação de pobreza, de ter, enfim, de várias outras coisas. Vejam o que cada um tem realmente de bom para oferecer. E façam as suas escolhas, mas não esqueçam de ler também 2 Samuel capítulo 8, versículo de 1 a 19, porque o governante que Deus queria era que ele governasse as nossas vidas e não homens, mas a gente necessita de homens para administrarem a nossa polis, a nossa cidade. Nós vivemos na cidade de São Paulo. São Paulo é um apóstolo. Apóstolo significa enviado. Todos nós somos enviados aqui, porque eu, pelo menos, sou de outra cidade. Então, eu estou aqui como enviada. Então, eu vivo em São Paulo, né? Há 30 anos. São Paulo. São Paulo, apóstolo. Apóstolo significa enviado, né? E é saudável, é santo, né? É saudável, né? O que mais que a gente pode saber sobre São Paulo? Paulo, o menor de todos os apóstolos. Paulo significa pequeno, tá bom? Então, que veio para servir, é o serviço. É o serviço que importa aqui nesta grande metrópole chamada de São Paulo. São Paulo, em homenagem a Shaul Hachalia, que é o apóstolo São Paulo, o maior evangelista de todos os tempos. Nós só temos esses textos aqui do Novo Testamento, porque Paulo, né, os divulgou. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Beijo na alma. Tchau, tchau, gente. Falei demais, né?